responsabilidade das Big Techs, especificamente no caso aí das plataformas virtuais, esta discussão ela está ocorrendo no STF. Eu assisti vários votos do ministro, assisti pareceres de várias pessoas, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Fachin, e eu estou já analisando esta questão há muito tempo. Se vocês olharem os nossos vídeos, vocês vão ver que esse assunto perpassa vários vídeos. E eu continuo preocupado com a maneira que o Brasil tem enfrentado estas questões. Me parece que há uma perigosa centralização desta discussão sobre as Big Techs no âmbito da jurisprudência, no âmbito do STF. O que eu quero dizer com isso? É que a nossa sociedade ela está discutindo pouco estas questões. A universidade está discutindo pouco. Nós todos estamos discutindo pouco. E como o STF já há algum tempo ele tem se tornado um dos fóruns de discussão, né? No meu tempo de jovem, imagina, qualquer discussão do STF era completamente secundária em relação às discussões da universidade. A universidade pautava a imprensa. Agora, muitas vezes, você passa meses e não encontra nenhum grande acadêmico, nenhum grande intelectual mais nos jornais, você encontra o STF. E isso não é ruim ou é bom, estou dizendo que isso foi uma tendência que ocorreu. Bem, a questão toda é que nós não podemos deixar o STF sozinho nessas discussões, porque ele permanecer sozinho significa que ele vai dar para esta discussão um tom jurídico, ou seja, uma discussão centrada no que é legal e no que é ilegal. E se nós ficarmos exclusivamente nisso, poderá surgir a impressão de que a solução dada pelo STF é a solução do problema. E de maneira nenhuma é. O que o STF pode fazer é algumas regras a respeito da responsabilidade das Big Techs. Mas o STF não tem nenhum poder sobre uma questão anterior que é do âmbito da sociedade e do modo de produção da vida dessa sociedade. Em outras palavras, o STF não tem condições de mexer naquilo que é a teoria social, naquilo que é objeto da sociologia. Esta não se muda por lei, se muda por engajamento social e por conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É que o problema das Big Techs e a maneira como os algoritmos funcionam, ela não é apreensível pela maneira como o STF pensa. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, ele diz: candidato tal paga para que uma rede social ou mesmo uma Big Tech mostre, né, o seguinte subterfúgio: você clica num candidato e aí a Big Tech diz: você também não conhece aquele outro? Veja, conhece aquele outro antes desse seu. Então ela carrega para um outro candidato, macula a democracia,
porque ela induz você a procurar outros, né, a partir do poder econômico. Perfeito. Mas isto é a espuma do problema das Big Techs. E o discurso centralizado no STF vai fazer da espuma o essencial, por conta da tendência, né, do próprio STF de ser um lugar de ordenamento jurídico. Então a discussão fica no âmbito das leis, o que é legal e o que é ilegal. E não é assim que as Big Techs trabalham. Elas estão para além dessas regras, porque elas estão sob outras regras que são mais profundas que aquelas que o STF pode avaliar. Que é a lei que regra a maneira como os algoritmos funcionam, se eles forem colocados sem qualquer interferência, se eles forem deixados por eles mesmos como máquina que reaprende, ele vai seguir o quê? Ele vai seguir o mais procurado. O mais procurado gera mais procurado. O que significa isso? Que alguma coisa está dizendo o que é para ser mais procurado. E o que é que diz isto? Quem é que diz, né, que aquela coisa que está sendo procurada, né, e que é a mais procurada, e depois é a mais procurada? Quem faz esta carreira de crescimento de alguma coisa ser mais procurada? Você poderia dizer a moda, você poderia dizer a bizarrice, você poderia dizer o sensacionalismo da notícia, ou do, né? Mas quem é que faz tudo isso? Quem é que faz a moda, o sensacionalismo, a bizarrice? Quem é que faz isso? Hã? Quem é que faz a sociedade do espetáculo ser espetaculosa? Quem é que faz a sociedade imagética ser imagética? Esta é a questão que não cabe no âmbito do STF e precisa ser discutida. E a gente sabe muito bem quem é o operador semiótico da nossa sociedade imagética. O operador semiótico é o capital. Ele precisa crescer. Então ele vai sempre apostar naquilo que é chance de crescimento. Ele não vai selecionar ou dar continuidade para imagens só porque elas são imagens. Ele vai selecionar e dar continuidade para imagens que sejam possíveis de viralizar e gerar lucros. Então, a viralização e o lucro com a viralização estão unidos no cerne da inteligência artificial, no cerne dos algoritmos. É um princípio de funcionamento que segue o mesmo princípio de funcionamento do capital, o crescimento, o acúmulo sobre o acúmulo. Segue o mesmo princípio dos juros, segue o mesmo princípio do capitalismo financeiro. Então, algo viraliza e gera lucros. E algo gera lucros porque viraliza. Ok? Mas onde é que está o elemento que busca a infinitude, que busca o crescimento? Qual é o elemento da sociedade que faz com que nós tenhamos essa tendência a fazer algo, ter lucro e viralizar, viralizar para ter lucro e vice-versa? É exatamente o capital, ele é o operador semiótico. Ele não aposta de maneira nenhuma em alguma coisa
que não viralize. Porque é o que viraliza que dá lucro. É a economia da atenção. Eu preciso ter a atenção de pessoas para que elas assistam a minha imagem, para que ela dê lucro. E depois para que eu possa pôr outra imagem que se pareça com aquela que já deu lucro. Que se pareça com aquela que já deu lucro. Esse é o elemento. Do mesmo jeito que eu tenho que dinheiro gera dinheiro no capitalismo financeiro, eu tenho imagens parecidas que geram imagens parecidas no elemento selecionado pelo capital. É o mesmo princípio, é o princípio de ir, na reiteração. É o princípio da quantidade e não o princípio da qualidade. O capitalismo financeiro, ele não passa pela mercadoria. Ele passa só por ele mesmo. Você empresta o dinheiro, né, e cobra juros. Então, portanto, a mercadoria tanto faz. Não é você empresta o dinheiro para alguém produzir e depois te pagar juros. Não, você empresta o dinheiro. Se essa pessoa vai produzir ou não vai produzir, pouco importa. Ela pode reaplicar e te pagar juros. Então você tem o dinheiro gerando dinheiro. O que você tem na tela do computador? Número aumentando. Quantificação, sem nenhuma qualidade, porque não tem nenhuma mercadoria sendo vendida. Então este princípio é o mesmo princípio que rege o algoritmo, porque o algoritmo é feito para que o número aumente. O número de vezes que eu assisto alguma coisa, que alguma coisa me passa, que me rouba a atenção, é o número de aumento de lucro. Portanto, eu não vou conseguir que uma imagem diferente entre, a não ser que eu esgote as potencialidades daquela imagem, mas isso nunca ocorre. Pode perceber que quando tem uma imagem que viraliza, não estou falando nem de texto mais, estou falando só de imagem, que é o mundo imagético, nesse caso da internet. Quando uma imagem viraliza e depois ela desaparece e aparece outra, pode perceber que a outra, ela tem muito de réplica da primeira. Em outras palavras, não há uma mudança de qualidade, há uma aparente mudança de qualidade, mas o importante é a manutenção da quantidade. Então, do mesmo modo que é o dinheiro. Então, o operador semiótico que escolhe o que nós vamos ver é este operador cuja tendência é crescer. Então, ele vai trabalhar sempre dentro de algoritmos que levem você a perder tempo, a gastar tempo em imagens sempre semelhantes. Reparem como há uma homogeneização de imagens. Dá uma aparência de diversidade quando você vai ver há uma diversidade muito pequena, há uma proliferação de igualdades. Quer fazer um exame disso? Pegue a internet desde quando ela começou e veja as imagens de mulheres. Vejam como mudou pouco. Pegue outras imagens de qualquer outra coisa, de férias, carro, praias, até mesmo mensagens espirituais. Que é um exemplo, o crescimento das igrejas evangélicas. Veja como todas elas seguem o mesmo padrão de imagens, de textos, de palavras de ordem. Reparem como há uma homogeneização nisso. Os próprios filtros dos algoritmos ajudam esta homogeneização. Aquele filtro fez sucesso, então ele vai se repetir em várias outras imagens, tornando-as todas iguais. É o princípio do capital, é o capital servindo de operador semiótico, servindo do que continua e como continua. Esta discussão tem que ser feita no âmbito da universidade, no âmbito do jornalismo, no âmbito nosso, da sociedade civil.
Nós não podemos discutir essas questões única e exclusivamente a partir do STF, porque ele apenas vai discutir o legal e o ilegal de algumas situações. E a gente vê isso no voto dos ministros. Raramente eles aprofundam o voto para o campo da semiótica, até porque não cabe. Seria ridículo pedir que eles atuassem para além da própria atuação do capital. Até porque, né, no íntimo de cada ministro, a maioria deles são liberais, são pró-capitalistas. Então o pensamento crítico deles também tem um limite. É nisso que eu quero chamar a atenção. Por isso, gente, que a gente vem insistindo que a esquerda reflexiva seja um polo de discussão dessas coisas. Que a gente tenha um respiradouro que seja um polo de discussão dessas coisas. Se a universidade funcionasse como funcionou quando eu era mais jovem, tudo bem, poderia ser lá, mas não é. Não é assim, não é mais. Ela também aderiu, né, já há muito tempo ao modelo onde o operador dela é o capital. Então nós temos que criar heterotopias. O que é uma heterotopia? Né? São espaços de utopias dentro de uma situação às vezes distópica. O canal é muito isso, a esquerda reflexiva é muito isso. Por isso é que nós estamos dizendo que o nosso trabalho não pode ser individual. A gente não pode repetir, né, o paradigma liberal que é cada um por si. Não, nós vamos fazer a leitura do Capitalismo 4.0 coletivamente, em conjunto, em grupos e com discussão, e vamos nos encontrar. E esse encontro é fundamental, gente. Na hora que nós nos encontrarmos, é que nós vamos estar com os corpos juntos, vai ser um momento de ruptura com o liberalismo, porque ele quer nos isolar, ele quer que cada um pense por si, ele quer inclusive que as pessoas estudem por si. Vejam quantos e quantos programas tem aí de converse com a IA e aprenda inglês, faça curso em tal lugar e aprenda a ser filósofo. Sem o convívio, sem a existência, sem uma causa comum e existência comum, e os físicos, os corpos estando juntos, não há filosofia, não há crescimento. Quem diz que há é o liberal. É por isso que quando você vê um Leandro Banal, um Pondeca, ou mesmo o meu amigo lá, o Cortella, todos eles fazem discurso do indivíduo para o indivíduo e propõem para vocês atitudes espirituais individuais completamente liberais. Não é assim que funciona. Nós temos que funcionar dentro da interação comunitária. Nós temos que compartilhar aquilo que é comum. Por isso que a gente fala, final de julho, você venha para o lançamento do Capitalismo 4.0 para encontrar as pessoas e começar essa comunhão. É aí que você vai quebrar, e você vai sentir que você está quebrando com esse fio neoliberal que quer nos amarrar. É isso. Daqui a pouco a gente volta.